Boa tarde, eu sou o professor Estevam. Estamos aqui reunidos para o nosso quinto encontro desta terceira oficina de tradução literária. Hoje é uma quarta-feira, dia 13 de setembro do ano gregoriano 2023. Continuamos no quinto encontro. Mais um, em português, né? Manaus, aparece Manaus de novo, né? Está falando porque são crônicas, o livro chama, né? Crônicas de Manaus. Bom, Manaus, como de resto outras cidades, tem, de um lado, as ocupações. Ele botou em aspas, né? Ocupações. Por quê? Porque a gente sabe isso também, por isso que é interessante conhecer o autor e conhecer outras obras, né? que ajudam na hora de fazer uma interpretação, de fazer uma tradução, né? Então a gente sabe que ele era um geógrafo, né? Que trabalhava com geografia urbana. Então, quando está falando de ocupações, a gente sabe do que está falando. Mas, isso aqui é uma crônica que ele publicou em um jornal. Então, para que fique claro para o seu leitor que está falando de ocupações, mas no sentido específico, né? Ele botou entre aspas, tá? Mas se fosse, por exemplo, se fosse um texto acadêmico na área de geografia urbana, ele não precisava botar entre aspas. Né? Você sabe, né? O que se entende hoje em dia, né, por ocupação, né? Nessa área de geografia. Né? Mas aqui como um texto, uma crônica que é para o público em geral, e mais ainda enquanto uma obra literária, né? Aí ele, para não ter dúvida, colocou ocupações entre aspas. Né? Então, Manaus, como o resto outras cidades, tem de um lado as ocupações, as moradias insalubres, debaixo das pontes, dos igarapés e das favelas. E do outro lado, porque de um lado e do outro lado, né? Então, no texto, para ficar claro, precisa ter esse complemento, né? Ter essa coerência, né? A coerência interna do texto. Então, do outro, os condomínios fechados e os apartamentos de luxo. Né? A cidade separa e expulsa, mas também junta numa contradição fragmentária e articulada que resulta em lutas diversas para o exercício da cidadania e do lúdico, de acordo com os interesses de diferentes sujeitos. Ou seja, a diversidade na cidade resulta dessas contradições que possibilitam as lutas sociais para a construção de um novo cidadão. É interessante, né? Tem também o que ele está defendendo aqui, né? Acreditamos nós que está defendendo isso, né? Essa percepção da cidade que teria um lado menos favorecido financeiramente e outro mais favorecido, mas que essa diferença, né, possibilita, né, essas contradições, né, e esse convívio nessas contradições na cidade, principalmente cidade de grande porte, né, aí coloca que possibilita as lutas sociais para a construção de um novo cidadão. Né? Então, traduzindo, Manaus, como outras cidades, tem, por um lado, ocupações. E eu deixei ocupações porque existe também em espanhol e porque ele botou entre aspas. Né? Então, qualquer dúvida, a gente poderia ver o que é exatamente ocupações no Brasil, né? Em português, no Brasil. Né? E aí, que eu tento fazer, mostrar lá embaixo, vou mostrar já para vocês. Né? Viviendas insalubres, bajo puentes, né? E aqui esse bajo puente, professor, não pode ser debaixo de los puentes, sim, tá? Mas como depois ele vai repetir isso no próximo parágrafo, tá? Então, você, como vai traduzir isso? Porque depois, aí vamos avançar o outro
final, o último parágrafo, ele coloca embaixo das pontes. Então, tá vendo? A ideia é a mesma, mas ele fez questão de utilizar aqui embaixo de, né, que é uma locução, e aqui debaixo de, que também é uma locução. Né? Então, a gente tem que... por isso que a gente vai traduzindo e depois tem que voltar, né? Para ver o que, se o que a gente traduziu está coerente com o que a gente vai traduzindo depois, porque depois vai aparecendo outras opções e temos que ver se são compatíveis, né? Então, aqui em espanhol, pode traduzir por bajo puentes, né? En arroyos y en barrios marginales. Y por otro lado, barrios privados y apartamento o departamento, sería departamento, ¿no? Apartamentos de lujo, depende de qué lugar, de qué país, ¿no? En algún lugar se fala apartamento, otro departamento. En España se usa mucho piso, né? Em vez de apartamento, piso. Mas isso tem uma etimologia da palavra, era porque antigamente as casas tinham, não eram prédios assim, de vários apartamentos por andar, né? Então eram casas, né, como aqui no Brasil também, antigamente, século XIX, por exemplo, início do século XX, né, em que, claro, o segundo andar era uma outra casa. Então, na Espanha também era assim, então o segundo piso era outro, e o terceiro piso era outro. Então se usa como piso como sinônimo de apartamento ou de casa, né? Mas era porque inicialmente ocupavam todo o andar, né? Então por isso que se usa piso. Hoje em dia não, bom, só se for de luxo mesmo, que aqui falando de luxo, né? Ou então se for a cobertura do Neymar, que tem 4 andares, né? Vou lá mostrar para vocês o que falei, essa questão de ocupação. Ocupação em geografia é diferente de invasão, tá? Então está toda uma são os conceitos, né, da ciência geográfica, como utiliza, né? Porque não é a mesma coisa se é uma área abandonada do que se é uma área improdutiva, ou se então há uma diferença. Se você vai no dicionário, são coisas específicas do uso da palavra em geral, né? Se você vai a um dicionário jurídico, né, o que é uma ocupação, né? E não é porque em espanhol, por exemplo, aparece como se fosse uma coisa ilegal. Aqui no Brasil, não. Depende, né? Depende, né? Então, ocupação, um substantivo feminino, ação de ocupar, de tomar posse, já? De uma propriedade ou de um lugar através de invasão. Então, aí não serve, porque aqui está falando que ocupar é tomar posse através de invasão. Só que, em geografia, ocupar uma coisa e invadir é outra. Né? Eu fui procurar também, tem um outro que chama significados.com.br, uma página em que trabalha mais com conceitos, porque conceito é de uma determinada área, não é a mesma coisa que uma palavra que está no dicionário para todo mundo. Os conceitos dependem da área, né? Então, o conceito jurídico é uma coisa. Bom, aqui, ocupação. Para o direito civil, a ocupação é uma das formas de aquisição da propriedade móvel, não imóvel, né? Aqui, ele se refere a um imóvel, né? Mas tudo bem, para entender. Enquanto a pessoa, o grupo, apodera-se de uma coisa móvel que esteja sem dono ou abandonada. Pois é, se bem em questão for imóvel, né, como uma casa, um terreno, a ocupação pode gerar a posse. Tá? A posse. Então você ocupa o lugar, ocupa a terra, ocupa a casa, e isso te dá direito à posse, mas não à propriedade. Tá? Devido à maior importância da economia dos bens imóveis em comparação aos bens imóveis, a comparação aos móveis, né? Então há diferença se for móvel e imóvel, né? E esse que é a ocupação dá direito à posse, mas não
a propriedade. Vamos procurar o que seria, então, ocupação em espanhol. Ocupação. Ocupação, no latim, né? E aqui, quinto, em direito, tá? Em direito, né? Modo natural e originário de adquirir a propriedade de certas coisas que carecem de dueño. Então, aí a gente vê que, em termos de direito, está relacionado ocupação aqui no Brasil com ocupação em espanhol, em termos de direito, né? Aqui não é de geografia, porque aí tem uma característica específica da geografia, mas isso aqui já nos ajuda, né? Então, ocupar, o verbo tomar possessão ou apoderar-se de um território, de um lugar, de um edifício, etc. Invadindo-lo ou instalando-se en ele. Então, aí aqui para a gente, em termos de movimentos sociais, não é a mesma coisa invadir do que ocupar, né? Mas aqui dá essa opção, ou instalando-se nele. Então, você toma posse, né, de um território, de uma terra, por exemplo, porque você se instala lá. Você vai lá e começa a morar lá, ou a produzir, começar a plantar, por exemplo. Isso é ocupar. Então, nesse sentido, está relacionado, podemos usar ocupação, né, como a tradução de ocupação em português. Tá? O que é interessante também é isso, que tem várias possibilidades do significado de debaixo, né, que é um advérbio, né, posição inferior, mas tem a locução, né, debaixo de, que é o que ele utiliza em situações de inferioridade. Só, né? Coloquei meus livros debaixo da mesa. Né? E aí, não confundir o advérbio debaixo com a locução adverbial debaixo, separado. O escritório fica no andar de baixo. Bom, e em espanhol, diz debaixo, que vem de baixo, tá? O advérbio em lugar oposto inferior, respectivo a outro superior. Tá? Agora, a locução adverbial, a locução preposicional, né? Em espanhol, debaixo de, em lugar inferior a, né? Ou então, sinônimo de baixo. Tá? Só que, o que acontece? Que debaixo de, né, uma locução que significa baixo. Tá? Então, aí o baixo não precisa do de. Fica só baixo. Aí a gente vai lá procurar o que significa baixo, em vários sentidos. Um deles, o número 10, um adjetivo, né, que faz relação à classe baixa, los barrios bajos. Então, uma favela poderia ser traduzida por um bairro baixo, né? Poderia, mas aí a gente vai ver que eu traduzo por deixo favela, né? Mas aqui a preposição debaixo de, tá? Pode ser por baixo techado, e aí não precisa do de. Tá? Então, por isso que eu traduzi por bajo puente. En español, Manaus, como otras ciudades, tiene por un lado ocupaciones, viviendas insalubres, bajo puentes, en arroyos y en barrios marginales. Arroyos sería que en igarapés, ¿ya? Y nas favelas. ¿Ya? En arroyos y barrios marginales. Eu creio que o texto que mandei para você já está como favela. E por outro, barrios privados e apartamentos, ou departamentos de luxo. Tá? Então, aqui chama atenção favelas, que podem ser favelas, pode ficar, se entende em espanhol, se entende, vai saber que são as favelas aqui do Brasil, né? Ou são os bairros marginais de chabolas, né? Aqui, favela do português brasileiro, né? Favela. Em Brasil, barraca, chabola, a vivenda, onde vive a pessoa, né? Mas, em las cidades brasileiras, barrio marginal de chabola, né? Que é o nosso sentido. Então, existe a palavra favela, se usa, né? Favela, se entende, né? Em espanhol. E aí continua. La ciudad separa e expulsa, né? O que seria a cidade separa e expulsa. La ciudad separa e expulsa.
pero también se une en una contradicción fragmentada y articulada. ¿No? Aquí esa traducción aparentemente está así, bien literal, ¿no? Y eso, ¿sabe por qué? Porque aquí está dejando de ser un texto literario para estar explicando conceitos ou visões, né, geográficas, especificamente da geografia urbana. Então, há uma terminologia que em espanhol e português se usa similar, por isso que facilita isso. Quando a gente vai para a parte mais literária, né, depois vamos, na próxima semana a gente vai ver uma obra mais literária, uma crônica mais literária, vamos ver que aí muda mais as coisas, né? Que resulta en diversas luchas por el ejercicio de la ciudadanía y lo lúdico. Lúdico, aquí también. Según los intereses de distintos sujetos o distintas personas. Se estivesse vivo, eu ia perguntar se esses sujeitos está se referindo a pessoas ou pode ser também um grupo de interesses e não só pessoas, né? E sim grupos. Então, se deixarmos distintos sujeitos, em espanhol, distintos ou diferentes sujetos, podría ser en vez de distintos, diferentes. Diferentes personas, podría ser. En otras palabras, o sea, ese o sea, yo traducí por en otras palabras, mas depois podría ser o sea, es decir, y ahí continúa, o en otras palabras, y vírgula, ¿no? La diversidad en la ciudad resulta, ¿no?, de estas contradicciones. Posibilitan las luchas sociales por la construcción de nuevos ciudadanos, de nuevos ciudadanos. Igarapé, que vem no Tupi, né? Igarapé, que é pequeno rio, para quem não sabe, na Amazônia todo mundo sabe o que é, né? Mas pode ser um riacho, né? Ali do sul, por exemplo, né? E vem do Tupi, de Igara, tá? Igara, né, que é a canoa feita com um só tronco, uma casca de árvore. Em espanhol a gente poderia usar arroyo, que é caudal de corto de água casi contínuo. ¿Tá? En Perú y Venezuela, río navegable de corta extensión. ¿Tá? Então, os arroios seria mais parecido com riacho, aqui, porque riacho também se tem em espanhol. Rio pequeno e de pouco caudal. Tá? Então, seria como um arroio. A gente pode manter como arroio. E o sea, né? Ou seja, isto é, só em espanhol. O sea, é decir, a expressão é decir. Então, por isso que eu posso colocar lá, é decir. Manaus, como outras cidades, tiene, por un lado, ocupaciones, viviendas insalubres, bajo puentes, en riachos y en favelas. Y por otro, barrios privados y apartamentos de lujo. La ciudad separa y expulsa, pero también se une en una contradicción fragmentada y articulada que resulta en diversas luchas por el ejercicio de la ciudadanía y lo lúdico, según los intereses de distintas personas o diferentes personas, ¿no? O sujetos, ¿no? Es decir, la diversidad en la ciudad resulta de estas contradicciones que posibilitan las luchas sociales por la construcción de un nuevo ciudadano. ¿Ah? E aí a gente vai parar por aqui, a não ser que vocês queiram comentar, né? E aqui coloquei complete com a sua proposta de tradução. Então a próxima, o último parágrafo vai ficar como atividade para vocês. Mas aí eu marquei isso de debaixo de, né? E isso de
se trata, né? E aqui embaixo que quando finaliza, né? Estas crônicas de Manaus tratam sobre lugares, personas e amores, né? Que a gente pode mudar, incluir uma vírgula aqui, você lê com calma, que aí facilita a compreensão e facilita também a tradução, né? E se a gente coloca haciendo caminhos, ou se vai colocar esse haciendo não, né? Aí vocês vão ver, né? Cada um faz a sua própria proposta, certo? Comentários, dúvidas, alguém quer falar? E para a próxima semana a gente vai começar, vou começar a fazer os comentários. Eu gosto de comentar em termos de o que é interessante para a tradução. Então, o que interessa para a gente aqui é isso, de ver as possibilidades de tradução e quais são as que opções vocês tomaram, né? E que consideram que é mais apropriada para o texto. Na próxima semana começaríamos com uma nova crônica também de José Aldemir, com um texto mais literário, né? Eu vou procurar uma que considere mais interessante para a gente trabalhar aqui. Certo? Então, agradeço a participação de vocês, a paciência para acompanhar aqui quase um pouco de uma hora, né? E a gente se vê na próxima semana. Eu fico no aguardo da sua proposta de tradução. Tá bom? Tchau, tchau.